Alô, galerinha do Mundo Edu, eu sou o professor Guerra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a água e os sais minerais. Toca a vinheta. A célula é constituída de um monte de componentes orgânicos, mas a gente não pode esquecer da água e dos sais minerais. A água é uma condição essencial para a vida como a gente conhece. Aliás, a vida surgiu na água. Cerca de 70% da massa de uma célula é constituída por água, mas a quantidade de água no organismo depende de alguns fatores, como, por exemplo, a espécie. Uma água viva tem muito mais água do que um pinheiro. Ou a idade, um bebê tem proporcionalmente muito mais água do que um idoso. Ou do tecido. O tecido nervoso, por exemplo, tem muito mais água do que o tecido ósseo. E a água é tão importante para a vida por conta de algumas propriedades que derivam principalmente da ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio entre as moléculas de água é responsável, por exemplo, pela coesão, adesão e capilaridade. A coesão diz respeito à união entre as moléculas de água. Mesmo no estado líquido, as moléculas de água estão razoavelmente ligadas umas às outras por conta das ligações de hidrogênio. Então é difícil você separar as moléculas. A adesão diz respeito à ligação das moléculas de água a outras substâncias. É a molhabilidade da água. E a capilaridade é o fenômeno que você observa quando coloca a água num tubinho muito fino. A água começa a subir por esse tubo sem que haja necessidade, por exemplo, de uma sucção, de uma diferença de pressão. Esses fatores contribuem, por exemplo, para a absorção de água pelas raízes e a condução dessa água por uma árvore. Além disso, a água tem um grande calor específico. Isso significa que é necessária uma grande quantidade de energia para aquecer 1 grama de água. Da mesma forma, é necessário uma grande quantidade de energia para fazer com que ela mude do estado líquido para o estado gasoso. Assim, a água ajuda a dar uma estabilidade térmica para a célula. Como a célula é feita por uma grande quantidade de água, variações externas de temperatura não afetam tanto a temperatura da célula como afetariam se não tivesse água lá. Você pode ter ouvido falar em algum lugar ou lido em algum livro que a água é um solvente universal. Essa não é uma expressão muito boa porque a água não é um excelente solvente para todas as coisas, mas ela solubiliza muito bem os compostos polares. É até importante que a água não solubilize gorduras, por exemplo, porque, como a gente vai ver em outra aula, isso ajuda a manter a estrutura da membrana plasmática. Mas a água é um excelente solvente para todos os outros compostos, inclusive os sais minerais. Sais minerais são íons que a gente precisa em maior ou menor quantidade para manter o funcionamento do organismo. Alguns desses minerais, como o cálcio, o fósforo, o sódio, cloreto e potássio, a gente precisa em maior quantidade. Outros, como ferro, iodo e selênio, são necessários em pequena quantidade, por isso eles são chamados de oligoelementos. As pessoas geralmente não precisam de uma suplementação de sais minerais. Basta ter uma dieta adequada, com pouco consumo de sal, porque o excesso faz bastante mal, e grande variedade de vegetais, legumes, verduras. Consumo excessivo de sais minerais, através de suplementos e isotônicos, pode fazer muito mal à saúde e levar à formação de pedras nos rins. Por outro lado, a falta desses sais minerais também é prejudicial. A deficiência em iodo, por exemplo, causa uma doença chamada bócio, em que a glândula tireoide cresce desproporcionalmente, tentando compensar a ausência desse íon. E a ausência de ferro causa uma doença chamada anemia ferropriva, uma das várias formas de anemia existentes. Tanto com a água quanto os sais minerais, o importante é ter equilíbrio. É isso aí, galerinha! Hoje a gente viu a importância da água e dos sais minerais para os seres vivos e os perigos que a falta ou o excesso deles pode causar. Eu sou o professor Guerra, tô com vocês rumo ao topo do Enem e até a próxima. Então é isso aí, galerinha! Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e se mantenha hidratado. Um abraço!